Beleza, Thelma. Se tem duas pessoas ouvindo bem aí, já é meio caminho andado. Ludmilla também. Então tá todo mundo me ouvindo. Até aqui o negocinho que diz que eu tô falando, ele coloca aqui como verde, né? Mas vai saber. Então, pessoal, eu vou começar a falar hoje, né? O pessoal vai entrando aí, sobre essa questão dos materiais. Então eu quero esclarecer um pouco sobre como vai funcionar e até vou dar uma noção de valores, porque não estranhe esses gritos que é o Eric, tá? Porque o pessoal tem me mandado bastante mensagem e... Filhão, o pessoal tem me mandado bastante mensagem para entender como vai funcionar e perguntando o valor, se tem material para o filho, se não tem material. Então a minha ideia hoje é esclarecer um pouco essa questão e dar uma noção de valores, tá? Então eu coloquei alguns itens aqui e eu vou responder algumas coisas que eu recebi essa semana, tá? O primeiro item é com relação à qualidade do material. Algumas pessoas não conhecem o material da Mackenzie, tá? Eu particularmente nunca também vi eles, eu nunca tive o material nas mãos. Então, esse nosso material, esse nosso primeiro kit deve estar chegando essa semana. E como que eu vou fazer para conhecer esse material? É justamente pegar ele nas mãos. E Emerson, como é que tu ficou sabendo então desse material? Como que tu conheceu esse material? Na verdade, eu até já peguei esse material na mão, sim, em 2015, tá? Numa conferência da FIAM em Águas de Lindóia. Mas assim, coisa rápida, né? Eu nunca parei para olhar o material em si, tá? Então, é, a gente está recebendo, né? Eu estou recebendo esse kit da Mackenzie essa semana. O nosso kit é um kit de amostra para a gente conseguir dar uma avaliada. Os materiais deles, eles são divididos em duas etapas, tá? Quais são essas duas etapas? Primeira etapa, material que é dos alunos, das crianças, dos jovens. E uma segunda opção é o material dos pais, onde o pai ele vai ter é, o material como fosse o professor, né? Então o que que acontece? A gente tem essas duas opções, tá? A noção que eu vou dar de valores hoje a gente vai estar falando de material para os alunos. Os pais que quiserem também ter as apostilas dos professores vão ter que pedir essas apostilas porque é separado, tá? Então eu vou conseguir, eu vou diferenciar isso dessas duas formas. Então falando da qualidade do material, como que eu cheguei, né, no sistema Mackenzie de ensino? De ouvir pessoas que já faziam educação domiciliar e falaram, eu gostaria de ter esse material, né? Existem pessoas que consideram que existem materiais melhores, eu realmente não tenho nenhum problema quanto a isso, tá? Existem pessoas que usam vários tipos de materiais. Então, assim, a qualidade do material, ela para nós, assim, ela é um pouco nesse momento irrelevante. Não que não seja importante, tá? Mas ela tem como finalidade principal suprir a necessidade de currículo. Porque o que que acontece? Imagina assim, eu fui lá e comprei o material para o meu filho de quinta série, né? Então ele tem um kit, nesse kit vão vir todas as apostilas da quinta série para a criança, para o pai ministrar para a criança. O que que a gente vai fazer? Simplesmente ministrar as aulas, quando a gente está falando de currículo acadêmico. Dentro da educação clássica, a gente vai ter outras matérias, né? A gente vai falar de culto domiciliar, a gente vai falar de leitura de material clássico, por exemplo, a gente está falando em algo em torno de 2 horas de leitura por dia, então é uma quantidade razoável, né? É claro que a gente não vai te indicar que você leia 2 horas seguidas, né, com o seu filho, mas que você vá lendo de forma gradativa. Por exemplo, eu li 15, 20 minutos durante a manhã, mais meia hora durante a noite. Então, à tarde, mais um tempo durante a noite. Então, isso a gente vai fazendo o quê? A gente vai intercalando e vai montando o nosso currículo. Então, o material da Mackenzie, qual que é a grande, vamos dizer assim, o benefício? A gente tem esse currículo
esse currículo acadêmico montado. E aí a gente vai trabalhar depois no material clássico, que vai também nos tomar um certo tempo. E isso a Educalar também já tem feito, já tem elaborado, tá? É, Então essa é a grande questão da qualidade ali. Por quê? Eu tive uma mãe que me mandou um print, né, uma foto de uma apostila, falou, mas estava aparecendo isso aqui, eu não gostei e tal. O que que acontece, pessoal? O material, né, da Mackenzie, como qualquer outro material, ele não vai ser perfeito. Talvez vai ter algumas situações que não vai nos agradar, né? Esse material, a gente precisa, claro, ter algum cuidado, mas assim, dentro dos materiais que nós temos, é um material que a gente vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Ele é um material que ele está dentro da cosmovisão cristã, talvez tenha uma coisa ou outra que a gente precise verificar, mas não vai ter nada grotesco, assim, grandioso, que vai nos afetar na nossa rotina. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Sempre a gente vai poder, sei lá, vamos pegar, sei lá, um livro de geografia. Talvez o livro de geografia é, de um, de uma outra escola que desenvolveu geografia para quinta série lá, dentro da cosmovisão cristã, ela vai estar, sei lá, melhor editado, com melhores fotos, eu não sei. Ele pode ser naquela questão melhor. A Educalar, ela não tem nenhum problema quanto a isso. A gente não está defendendo que o material da Mackenzie é perfeito, tá? Então, tenham cuidado com relação a isso. A questão toda aqui é dentro da facilidade. Nós compramos o material, a gente tem um currículo acadêmico pronto e a gente pode aplicar, tá? E assim, muitas pessoas entraram em contato assim, mas muitas mesmo, tá? Eu posso dizer mais de 100 pessoas com certeza falando de questão de material, né? Nesse tempo que a gente já está aí no ar. Ah, eu preciso de material, eu preciso de currículo. Ok, agora a gente tem essa opção de material e essa opção de currículo. Não é a ideal, talvez para alguma família ou para outra, mas ela vai satisfazer com toda certeza a grande maioria. Basta que você queira aplicar aquele material, se dedique para aplicar esse material. Então, entendam, nós não defendemos que o material da Mackenzie é perfeito, mas ele nos ajuda sim. Eu falei, inclusive, acho que no primeiro Hangout que eu falei sobre isso, acho que dia 6, se eu não me engano, que ele é pelo menos 50% do nosso processo, porque ele vai tratar diretamente do currículo acadêmico. Isso faz com que a gente ganhe tempo, tá? Tempo. E para quem está educando seus filhos em casa, tempo vale bastante dinheiro. Às vezes o pessoal, até quem está no grupo, eu estou vendo que a Alessa está aqui, mas eu não sei se tem outro membro do grupo do Educar Premium, um dos benefícios que a gente coloca lá no Educar Premium é o quê? Tempo. A gente não tem tempo para ficar correndo de um grupo para o outro para ficar procurando material. Então a Educalar, ela vai fazer com que a gente ganhe tempo, a Educalar Premium ali, porque o pai está ali com o material praticamente pronto, tem que aplicar. E aí a aplicação vai de cada família, aplicando para cada filho, e aí vai fazendo, entende? Esse é o grande ponto que às vezes o pessoal acaba não entendendo, né? E o fato de aplicar em si não tem como, nós não temos como fazer isso, né? Então, isso é algo que todo mundo tem que ter noção. Eu estou olhando às vezes um pouco para baixo aqui, porque eu estou colocando o microfone do pessoal no mudo, senão fica um pouco difícil, tá? Então, essa primeira etapa da qualidade do material tá falado, tá? Beleza? E eu também comentei já o segundo item, que é a perfeição do conteúdo, né? Pessoal, conteúdo não precisa ser perfeito e nunca vai ser perfeito. Talvez de uma família para outra a gente sempre sinta a necessidade de dar uma melhorada, dar uma incrementada, colocar mais atividades. Nós não temos nenhum problema quanto a isso, tá bom? Isso pode acontecer e não tem problema, tá? Outra questão que é interessante é assim, ó, quando a gente fala de material, a gente está falando de currículo. Automaticamente a gente está falando de currículo. Principalmente para os pais que vão comprar o kit, tá? Eu vou estar falando um pouco de valores desses materiais, mas assim, o que vai acontecer? Comprou um kit para o filho, vamos voltar lá para o filho que está na quinta série, né? O filho que está fazendo o material da quinta série, às vezes ele pode ter 10 anos, às vezes ele pode ter 9 anos, às vezes ele pode ter 8 anos, às vezes ele pode ter 11 anos. Por que isso?
A velocidade de cada criança dentro da educação domiciliar vai de cada criança. Isso é uma das grandes vantagens. Por exemplo, se vocês conhecem, ou os pais que já estão fazendo educação domiciliar há mais tempo, conseguem perceber que uma criança educada em casa desde novinha, com 3 anos e meio, 4 anos, ela está alfabetizada, ela já consegue ler. Diferente de uma criança que vai entrar na escola com 5 anos e começar a aprender, começar a ser alfabetizada. Então, o fato da gente ter esse material, a gente pode pegar esse currículo que vai ter lá já português, matemática, geografia, história e todas as matérias que compõem a necessidade acadêmica que o MEC nos exige, tá pronto. Eu vou comprar esse kit e vou aplicar para o meu filho. Se eu tiver o livro do professor, talvez tenha até as maneiras pedagógicas de como aplicar isso, de como fazer talvez uma brincadeira ou outra para a criança naquela idade entender, tá bom? Então, assim, material e currículo estão diretamente ligados, né? Principalmente para os pais que comprarem o kit da Mackenzie pronto, tá? Aí o que, que vai acontecer? Eu estou falando de currículo acadêmico, não do currículo da educação clássica cristã. Porque para a gente ter o currículo da educação clássica cristã todo pronto, o que, que a gente precisa fazer? A gente vai precisar montar isso aí. Por exemplo, eu vou fazer 2 horas de leitura clássica por dia. Eu vou fazer 2 horas de leitura. O que, que vai ter nessas 2 horas? Então é isso a gente vai montar também, tá? Isso a gente vai falar já educação clássica. Para os membros do Educar Prêmio que estão presentes nesse Hangouts e para as pessoas que desejam trabalhar com educação clássica, eu indico o livro Ensinando o Trivium, que inclusive a Monergismo deve estar lançando a parte 2 dele ainda esse ano. Então, assim, leiam esse livro, estudem esse livro, risquem esse livro, voltem a estudar esse livro. Tem outros materiais também que falam sobre o trivium e quadrivium. Eu devo ter mais um, mais dois, pelo menos mais 2 livros que falam sobre o trivium e quadrivium, que é um material católico. Vale a pena dar uma lida para conhecer também, tá? É bem importante ler isso e entender. Quem é adepto da educação clássica cristã precisa entender como funciona. Às vezes eu fico percebendo que nós queremos aplicar a educação clássica, mas a gente não quer se esforçar e nem ler. Eu entendo que existe dificuldade de tempo, tá? Eu entendo que muitas vezes é um pouco mais difícil, mas assim, a gente precisa se organizar, ter disciplina para fazer, tá? Não adianta a gente colocar, por exemplo, a responsabilidade na Educalar ou no grupo A, B e C, porque isso não vai acontecer. A aplicação do conteúdo está diretamente ligada aos pais. Os pais têm responsabilidade e dever de aplicar esse material, tá? Eu tenho batido bastante nessa tecla porque, assim, parece que a gente fala e os pais sempre vêm e me perguntam a mesma coisa, tá? Então eu entendo que às vezes ali eu estava vendo esses dias, são mais de 650 pessoas. Eu entendo que às vezes eu escrevo algo e tem alguém que vai ver só à noite e não vai ficar lá lendo tudo. Então, tem dúvidas mais específicas, fica mais ligado, por exemplo, no canal do YouTube, tem muito material bom lá, muito, tá? Eu tava vendo hoje, nós estamos com mais de 50 vídeos já, assim, material muito, muito legal, tá? Hoje uma mãe veio falar comigo que uma amiga tinha sido perdido a, a guarda de uma criança, daí eu passei o contato do doutor Alexandre, eu tentei entender o caso, mas assim, se nós fizermos as coisas, registrarmos as atividades e educarmos efetivamente nossos filhos em casa, não tem por que temer, a gente não está fazendo nada de errado, tá bom? Falando um pouco do preço, tá? Vamos direto para o assunto, porque preço foi o campeão. Emerson, quanto custa? E o segundo item, como que eu posso pagar, tá? Para saber a questão de pagamento, a gente precisa saber quanto custa, tá? Então eu fiz aqui mais ou menos valores. Esses valores, eles não estão fechados. Por que não estão fechados? A gente ainda está considerando que o frete tem que vir de São Paulo para Joinville, Santa Catarina. Obrigatoriamente eles têm que mandar o material para o endereço do CNPJ. Daqui a gente tem que distribuir para o Brasil inteiro. Não tem outra alternativa. Eu moro em São Paulo, vou pegar direto. Não tem como. Vem para Joinville, tá? Porque a transportadora ela entrega no endereço do CNPJ. Simples assim, tá bom? Emerson, eu queria comprar direto. Não tem como, tá? Isso que nós conquistamos, né? A Educalar conquistou
é um benefício da Educalar. A Educalar tem o privilégio ou o poder, eu sei lá como que a gente pode chamar isso, de comprar esse material e revender para os pais. Os pais não conseguem comprar direto, tá? Então assim, ó, material até o jardim, se a gente fosse pensar na escola tradicional, tá? Vamos usar esse paralelo para ter uma noção. O material fica em torno, né? Em torno, a hora que eu lançar a tabela oficial, vocês comparem lá, de R$ 1.000. R$ 1.000 por ano. Então, assim, nesse R$ 1.000, o que que eu tô falando? É um kit. Então, assim, imagine até o jardim a gente tem mini maternal, maternal, jardim um e jardim 2. Então, a gente coloca aí, se o pai fosse comprar do mini maternal ao jardim 2, 4 anos, tá? 4 anos de material, mais ou menos, tá? Por que mais ou menos? Se a criança for estiver sendo alfabetizada e ela tiver uma velocidade de aprendizado maior, pode ser 3 anos, pode ser menos, eu não sei, pode ser mais, tá? Então a gente está falando aqui, se a gente fosse falar desses 4 primeiros anos, algo em torno de R$ 3.700. Claro que eu acredito que não vai ter nenhum pai que vai comprar os 3, 4 anos de uma vez só, tá? Inclusive eu acho que a maioria vai querer comprar materiais avulsos. Na somatória geral fica mais caro, mas dependendo da situação, dependendo do currículo que você tem seguido, é uma opção, tá? Então, voltando, até o jardim, mini maternal, maternal, jardim um e jardim 2, algo em torno de R$ 1.000 por ano, tá? Algo em torno disso. E nisso eu estou falando de kit, tá? São todos os materiais que compõem o currículo para a criança naquela faixa etária ali, beleza? Quando a gente está falando de material da criança que está do primeiro ano do ensino fundamental ao quinto ano do ensino fundamental, nós estamos falando por ano de algo aproximado de R$ 1.500 por ano, tá? De volta, esse é o valor do kit. Todos os materiais, todas as apostilas do aluno. Nesse valor não está incluso o material do professor, tá? A apostila do professor. Isso é o valor do material, então a gente tem que pensar assim, são livros, tá? É uma quantidade razoável de livros. Aqueles que já colocaram seus filhos na escola e tiraram, e têm os seus filhos na educação domiciliar, sabem que é uma quantidade razoável de livros que as crianças têm todo ano, tá? Quando a gente fala de crianças do sexto ano do ensino fundamental ao nono ano do ensino fundamental, sobe um pouquinho, vai ficar algo em torno de R$ 1.700 por ano, o valor do kit, tá? E quando a gente tem já as crianças, né, os jovens já, no primeiro ano do ensino médio ao terceiro ano do ensino médio, esse valor já vai subir um pouco mais, ele vai ficar em torno de R$ 2.200 por ano por kit, tá? Então, essa é uma noção de valores. Então, aquelas pessoas, mas eu quero saber quanto custa, essa é uma noção de valores. Para vocês terem uma noção, tá? Mas é caro, será que vale a pena? Tempo, vale muito a pena. Comprou o kit, é só aplicar. Então, é comprar o kit, receber em casa e começar a aplicar. Comprar o livro, receber em casa e começar a aplicar. Para vocês terem uma noção de valores, tá? Eu tive olhando o valor da mensalidade de uma escola presbiteriana, tá? O valor de um kit de ensino médio, que dura o ano inteiro, de janeiro a dezembro, um kit custa R$ 2.200. O valor da mensalidade de uma escola da Mackenzie, um mês, fica em torno de R$ 2.000 a R$ 2.300. Então, assim, a gente consegue comprar com um mês de mensalidade o kit do ano inteiro, quando a gente está falando de crianças, tá? O valor da mensalidade eu estava falando de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio é mais caro. Então, para vocês terem um valor de comparação, aqueles que conhecem ou têm escolas presbiterianas na sua cidade sabem o que eu estou falando. Eu vi esse valor, eu pesquisei esse valor na internet, estava lá, mensalidade, era 2.238, se não me engano, o valor da mensalidade. Então, assim, por que eu fiz essa pesquisa? Porque eu acho que o valor é um valor razoável, né? Se a gente for fazer uma média, aí vai dar uma média de 100, cento e poucos reais por mês, se a gente for dividir. Mas se a gente for levar em consideração a quantidade de material que a gente está recebendo, o tempo que a gente ganha e o valor que nós queremos investir nos nossos filhos, eu particularmente acho muito viável. Vale bastante a pena, tá? Bastante a pena.
Então eu dei essa pincelada em valores. Quando que eu vou fechar esses valores? A pretensão da Educalar é começar a vender esses livros no início de abril, ou seja, semana que vem. Semana que vem a gente deve ter uma tabela, e essa tabela vai estar os valores dos kits, e eu vou ver se eu consigo colocar o valor dos materiais avulsos, tá? Vantagem do kit: compra o kit e recebe em casa um frete só. Desvantagem do material avulso é que pode acontecer de ter que pagar um, dois, três fretes, e dependendo da região do Brasil é bem caro. O kit a gente pode mandar por transportadora, é bem mais barato. O livro avulso é correio, mandar por transportadora vai ficar caro. Então, é cada família avaliando o seu potencial econômico e vendo se dá ou não dá para comprar. Ah, Emerson, vou comprar avulso agora, vou querer comprar o kit depois. Isso vai de cada um, tá? Formas de pagamento. Dentro das formas de pagamento, a gente vai aceitar pagamento em conta, ou seja, a pessoa vai lá e deposita para a Educalar. Nós vamos colocar o parcelamento no cartão de crédito, nós vamos colocar, mas aí eu gostaria de lembrar a todos que aí sobre cada parcela vai ter um juros, e aí vai ser o juro lá do PagSeguro, não sei quanto vai dar, então, R$ 1.000 em 10 vezes, não vai ser 10 de 100, vai ser 10 de cento e pouco, quanto vai ser? E aí o PagSeguro vai calcular automático, quero pagar em 8, o PagSeguro vai calcular automático, tá bom? Isso cada família vai ter que olhar. Novidade boa, que eu já, inclusive, o pessoal do Educalar Premium já sabe, vão ter desconto dentro do material da Mackenzie. Quanto de desconto? Os membros do Educalar Premium têm 10% de desconto sobre o valor. Como tem membro aqui participando do Hangouts, eu estou já falando, eu já comentei isso no grupo. Então, assim, por que a gente tem feito isso? Para valorizar os membros que já estão participando conosco, que têm nos ajudado financeiramente. Esse valor financeiro tem nos ajudado a manter a estrutura, a pagar custo, fazer investimento, porque até para manter um site no ar, para aqueles que não conhecem, tem um custo razoável. Então, assim, só para manter os nossos e-mails no ar, eu pago $10 por usuário. Então, assim, são custos. A gente precisa pagar e a gente tem como ideia fazer com que esse projeto seja sustentável e não simplesmente comece, daqui a um ano morra. Se morrer, eu perco, todo mundo perde, e isso é um problema. É isso que nós não queremos que aconteça. Então nós temos gerado benefícios para os membros do Educalar Premium, tá bom? 10% de desconto sobre todos os materiais. Então quando for comprar o material, se eu não lembrar, se não tiver identificado no meu celular, Emerson, eu sou membro do Educalar Premium, gostaria de comprar o material da Mackenzie, tal, beleza, a gente já sabe que vai fazer um valor diferenciado, beleza? Dependendo do kit, e dependendo da época que você entrou no Educalar Premium, só o desconto já paga o ano inteiro, né, daquele kit. Se tiver um filho, se tiver dois, nem se conta, tá bom? Então, assim, isso que eu tinha para falar sobre a questão dos materiais da Mackenzie. Eu estou olhando aqui porque eu tenho as minhas anotações. Então, nós demos a questão relacionada à qualidade, que, será que é bom, será que é ruim? A questão relacionada à perfeição do material, não é perfeito, ninguém é perfeito, só Cristo é perfeito. A questão do currículo, tá? Então, assim, nos ajuda muito ter esse material, porque a gente tem um currículo acadêmico pronto, ganhamos tempo com isso, tá? Tempo é dinheiro, literalmente. Dei uma noção para vocês com relação aos preços e às formas de pagamento. Qualquer coisa diferente disso, entre em contato comigo no privado, tá? O que eu tinha para falar com relação ao material da Mackenzie é isso. Desse ponto em diante, agora eu vou falar um pouco do Educalar Premium, tá? Educalar Premium é um grupo fechado que nós temos, que nesse momento custa R$ 14,70. Por que eu estou falando R$ 14,70 nesse momento? Eu já falei isso em algum hangout, não lembro qual. Nós dividimos em 4 lotes. Primeiro lote vai custar R$ 14,70. Segundo lote vai custar R$ 27,00. Terceiro lote vai custar R$ 47,00. Quarto lote vai custar R$ 97,00. O que caracteriza cada lote? A quantidade de pessoas que nós temos definido como meta. Chegou na quantidade, muda o preço. Emerson, eu estava no grupo e eu pagava R$ 14,70, agora eu quero voltar e tá 47, não volta mais para 14, volta para 47. É dessa forma que a gente vai trabalhar, para honrar aqueles que têm trabalhado e ficado conosco desde o começo. São essas pessoas que têm investido em nós, são essas pessoas que têm acreditado no que nós temos feito, e essas pessoas elas têm benefícios com isso.
Então nós estamos começando o projeto do Educalar Premium com 14,70 e nós vamos chegar a R$ 97. Não existe nada de desleal, de não legal para um e legal para outro dentro disso, tá? Nós simplesmente definimos uma estratégia de trabalho e a gente tem trabalhado nisso, tá? O Educalar Premium hoje já tem um material, esses hangouts que vocês não têm disponível de forma gratuita dentro do Educalar Premium, tá lá, pode ver quantas vezes quiser. Ah, Emerson, tu prometeu no vídeo lá, tá gravado, não tem como eu prometer algo e não cumprir depois. E é isso que a gente tem feito. Nós temos outros materiais que estão sendo disponíveis, por exemplo, Vanessa e a Sara hoje têm se dedicado bastante dentro do Calar Premium. A gente já tem uma programação feita, tá? Para semanalmente é, publicar material. Então isso já começou a ser feito de uma forma um pouco mais agressiva essa semana, porque nós conseguimos a liberação da equipe da plataforma semana passada. Nós já temos aí algo em torno de 2 anos já planejado, tá? A Sara me passou isso, então a Vanessa e a Sara elas têm feito isso de uma forma mais dedicada, tá? Elas que têm cuidado muito dessa produção, tá? Nós vamos estar lançando mais outros vídeos de professores na área do Educalar Premium nesse momento. Outra coisa que vai acontecer também, essa semana eu estou lançando o curso de registro de atividades. Esse curso inteiro vai estar disponível dentro do Educalar Premium, então são coisas que a gente tem feito para valorizar esses membros, para fazer com que ele cresça mais e tenha esses benefícios. Então eu posso dar basicamente hoje benefício. Livros da Sara, membros do Educalar Premium, a partir de hoje tem desconto. Livros da Mackenzie, membros do Educalar Premium tem desconto. Todos os materiais que nós temos produzido enquanto o nosso projeto maior não entra no ar, não sei se vai entrar, tá? Isso é algo que está indefinido ainda, está até no site lá, mas eu não sei se isso vai acontecer esse ano, ano que vem, daqui 1, 2, 3 anos, não sei. Até isso acontecer, nosso principal produto é do Calar Premium. Tudo que nós estamos produzindo está lá, tá? Claro que tem o Google Drive gratuito, que tem muita coisa. A grande diferença, Emerson, tem um material de geografia no Google Drive gratuito. Qual que é a diferença do Premium? O Premium tu vai ter o material de geografia e talvez algo pedagógico para falar, olha, aplica esse material desse jeitinho aqui. Então é isso que a gente tem trabalhado e tem feito, tá? Temos produzido bastante material e temos feito bastante coisa nesse sentido, tá? Então, é assim que tem funcionado o Educalar Premium. Eu vou colocar no bate-papo aqui no lado direito o link para aqueles que tiverem interesse em comprar, em adquirir, nos honrar com esse trabalho. E eu tenho certeza que o que nós temos oferecido, o que nós temos feito, vai valer muito a pena. Isso que eu nem entrei ainda no quesito para aqueles que lembram dos produtos Educalar. Alfabeto latino, alfabeto grego, alfabeto hebraico, xadrez, e são mais de 20 modelos de jogos que nós temos e alfabetos que a gente vai estar agora começando a inserir de uma forma um pouco mais organizada, porque a plataforma nos ajuda muito com relação a isso, tá bom? Então nós falamos do material da Mackenzie, falamos do material do Educalar Premium, falamos dos lotes dentro do Educalar Premium e é assim que a gente tem funcionado, tá? Hoje eu não vou me estender muito porque é basicamente esse assunto que nós tínhamos para falar. Se alguém tiver alguma pergunta a partir de agora, pode colocar no chat. Enquanto isso, eu vou pegar o link aqui do Educalar Premium para aqueles, se porventura quiserem entrar, tá bom? Vão colocando a pergunta enquanto eu pego aqui o link. Alguma pergunta, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Pode ser com relação ao material, pode ser com relação ao grupo, ou pode ser qualquer pergunta que vocês queiram fazer, tá? Em qual material estaria a parte de alfabetização? Então, Lessa, o material vai estar provavelmente naquela primeira etapa, até o jardim. Então, eu posso verificar exatamente, mas eu acho que vai estar entre o mini maternal ao Jardim 2, tá? Todos esses materiais eles vão encaixar. Especificamente de alfabetização, Alessa, eu preciso ver em qual desses materiais aqui, mas eu verifico e te falo, tá? A Alessa tá no nosso grupo Premium, aí eu te falo ainda essa semana. Vou ver se o pessoal da Mackenzie consegue me responder.
Quanto tempo mais ou menos, a Ana está perguntando, levará para chegar? Então, Ana, eu estou recebendo as nossas amostras essa semana. Eles demoraram para mandar, por quê? Porque bem na época que nós conseguimos a liberação da Mackenzie, até eles estarem mandando esse material para nós, foi a época que eles estavam despachando material para as escolas. Então, tinha que despachar os materiais porque as escolas não têm que começar o ano sem isso, tá? Eu devo estar recebendo essa semana. Eu recebi esse material, dei uma olhada legal. A partir de semana que vem a gente está começando as vendas. Começou as vendas, é só chegar esse material em Joinville que, olha, vamos colocar um prazo. Eu acho que para chegar na casa de cada um entre 30 e 45 dias. Pode ser antes, mas eu gostaria de usar esse prazo. Por quê? Mackenzie precisa mandar para a Educalar precisa mandar para ti. Então, é essa logística que a gente precisa fazer, tá? No máximo em 30, 45 dias, acredito que antes, tá? Mas eu quero colocar isso aí já pelo que a gente tem enviado, deve estar na casa de cada um. Se for um livro, dois, é correio, tá? Uma semana tá aí. Tá bom, Ana? E como seria o material avulso? Será por assunto ou por matéria? Por matéria, Alessa. Então, o que que acontece? Ah, eu quero comprar o livro de matemática. Então, tu tem o livro de matemática, a apostila de matemática do ano. É assim que vai funcionar, tá? Solange, tem que comprar o material inteiro ou podemos adquirir só o que precisamos? Solange, pode comprar o material avulso, tá? Mas eu acho que o valor vai ser um pouquinho maior, mas vale sim a pena ter esse material. Você vai poder comprar o de matemática, de geografia, de história, de filosofia, pode comprar só o que precisa. As pessoas que não querem seguir o currículo que a Educalar tem montado, ou seguir o currículo de educação clássica que nós temos montado, pode comprar material avulso sem problema nenhum. O que, que não pode acontecer? O aluno quer seguir Educalar, os pais querem seguir Educalar, querem seguir educação clássica e não tem feito ou acompanhado o que nós temos feito. Isso se torna um problema porque daqui a pouco vira uma bola de neve. É só esse um problema. Então tem que cuidar para ser organizado. Como nós estamos assumindo o papel da escola e do professor, nós precisamos ter organização. A gente precisa anotar a rotina, a gente precisa saber o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Entenderam? Então, mas cada família pode administrar isso, só não pode deixar de fazer, tá? Não pode deixar de fazer, tem que fazer. A responsabilidade, a partir do momento que a gente diz que vai educar em casa, é nossa. Ana pergunta de novo: como faço para estimar o valor do frete do kit? Então, Ana, quando tiver semana que vem a tabela, eu gostaria já de ter o peso de cada kit. Por exemplo, a Mackenzie vai dizer: Emerson, o kit do primeiro ano do ensino médio vai pesar 30 quilos. O que, que eu vou fazer? Ah, 30 quilos de qual dimensão? Ah, tem 50 por 50 por 50, por exemplo, centímetros. Eu vou pegar esse kit, a Solange falar, a Ana vai falar assim: ah, Emerson, eu moro em tal lugar. Vou pegar o teu CEP, vou passar para a transportadora com o peso, com as medidas, e vai falar: para enviar para a Ana esse material vai custar R$ 80. É assim que vai funcionar. E aí recebe tudo lá, a transportadora vai entregar na porta da tua casa. Se vocês forem comprar vários materiais avulsos pelo correio, vocês vão perceber que a entrega pela transportadora é muito mais rápida e muito mais barata, tá? Correio é um problema, né, estatal, e vocês devem ter visto semana passada, retrasada, que estava tudo em greve, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mas assim que vocês definirem, ah, Emerson, vou comprar o kit ou material avulso, só me falar, Emerson, ó, eu quero comprar o kit, meu CEP é esse, eu orço por pessoa, tá? Porque daí vai ser a transportadora que vai entregar. A Sara tem enviado material para o Acre, tem enviado material para o Nordeste, mas assim, é correio MOB, né? Então envia, o correio tem um valor mais ou menos padrão e vai mais ou menos no mesmo valor para o Brasil inteiro. Quando a gente está falando de material acadêmico assim, é muito material e muito peso. Então é, não tem como a gente orçar pelo correio que vai ficar uma fortuna e ninguém vai comprar porque o frete vai ficar mais caro que o quando a gente fala de kit, né? Vai ficar mais caro que os livros. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem para perguntar. Deixa eu ver. Não? Então tá. Pessoal, estou encerrando então esse Hangout. Eu queria agradecer a todos que participaram. Se alguém tiver alguma. Opa! Não, Solange, tu pode pagar com boleto, fazer depósito, tá? Não tem problema. As formas de pagamento vão ser variadas.
tá? A intenção é que a gente consiga é, facilitar o máximo possível, tá? Então, Lessa, eu tenho sim uma noção de material avulso, só que daí eu vou precisar saber de que série a gente está falando. Se o teu caso ali for a questão do alfabetização, vou precisar ver qual é o livro para conseguir te dizer qual é, tá? E para ti não vai ter frete, né? Tu mora aqui em Joinville, é bem mais fácil e bem mais barato, tá? Isso aí ajuda. O frete para aqueles que não compram frequentemente pela internet é um problema, é um problema, tá? Tem estimativas, tá? Beleza. Isso é bom. Então tá, pessoal, vou estar encerrando hoje o nosso Hangout. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no nosso grupo lá aberto mesmo, se eu puder responder. Aqueles que puderem participar do Educalar Premium, acreditem, vai valer muito mais a pena. Qualquer dúvida, manda para nós, tá? Que a gente vai fazer o possível para responder. Agradeço todo mundo que tem participado, que as pessoas que perguntaram para nós, tá? E que Deus nos abençoe, nos dê muita força e tenha misericórdia de nós para continuar nesse projeto e não desistirmos quando os problemas começarem a aparecer, porque vão aparecer muitos com certeza, tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo Hangout semana que vem. Até mais.